Boa noite a todas, sejam todas bem-vindas à live de aquecimento número 1 para o evento Livre da Ansiedade Sem Remédios, que vai acontecer na semana que vem, quinta-feira, dia 14 de dezembro. No episódio de hoje, dessa série de lives, eu quero conversar com vocês acerca de um tema que é de extrema importância. Eu sei que muitas mulheres utilizam medicação. E aí o tema desse episódio em específico de hoje é: por que o uso contínuo de remédios pode tornar a mulher ansiosa solitária? Fabrício, o que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitas vezes a mulher ela faz o uso de medicação, ela tem as questões dos sintomas de ansiedade, e a partir de tudo isso, ela pode, às vezes, iniciar o uso de remédio, o uso de medicação. Só que, a depender do tipo de medicação, pode existir alguns colaterais, tá certo? Pode existir não só alguns colaterais, como também alguns efeitos na vida dessa mulher. Então, o uso continuado de remédios, uma das coisas que a gente percebe cada vez mais é justamente que, às vezes, as mulheres não melhoram dos sintomas e elas passam a desenvolver alguns colaterais. Antes de tudo, vamos falar sobre o panorama da ansiedade. Ansiedade, como a gente bem sabe, eu já falei em várias lives anteriores, ela tende a ser mais comum nas mulheres do que nos homens, tá certo? E se a gente for pegar um desenho do mundo todo, ela é muito mais prevalente no Brasil. Ou seja, se você é mulher, se você mora no Brasil, as chances de você desenvolver ansiedade, ter sintomas de ansiedade, ela acaba sendo muito maior. Afinal, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso daqui não fala da boca para fora, são estudos estatísticos, com base em muitos dados, tá certo? Fabrício, fala um pouco mais sobre essa questão aí da medicação, é para todo mundo, eu tomo remédio há muito tempo, eu não me adapto com remédio, eu não melhoro. Vamos lá, remédio. Primeiro de tudo, existem várias classes diferentes de remédio, de medicações, tá? Existem desde medicações que você não precisa nem de receita para comprar. Aí você pode falar de um fitoterápico, de um medicamento natural, de alguma coisa nesse sentido, até medicações que são tarja preta, que são extremamente controladas, que você não pega o receituário com qualquer médico. Quem aí nunca viu uma receitinha daquele chequinho azul, né? Se você toma Rivotril, já tomou clonazepam, algum medicamento dessa classe, né, do benzodiazepínico, é uma receitinha azul. Então, é uma receita super controlada, que só pode ser dispensada por alguns médicos específicos. E também tem outros tipos de receita, tem as receitas dupla via, tá certo? Que é quando você precisa deixar uma via com a farmácia, você não consegue simplesmente chegar lá e adquirir essa medicação, você precisa ter um comprovante de que foi prescrito por um médico e fica uma via com o paciente, uma via com o pessoal da farmacêutica, certo? Então, são vários os tipos de medicamentos e vários os tipos de receituários quando nós falamos em questões de ansiedade, quando nós falamos em questões emocionais. Fabrício, todo mundo precisa? Gente, não, tá? Esse é o primeiro ponto que eu sempre vou bater na tecla. Tanto que o tema da nossa aula, que eu espero que você tenha se inscrito, que vai ser na quinta-feira que vem, é justamente livre da ansiedade sem remédios, porque aqui nessa live fechada de hoje, nessa live de aquecimento, e também nas lives que eu costumo gravar, segundas e quartas-feiras, eu sempre falo, eu trago propostas para vocês sobre como você pode se livrar da ansiedade sem ter que ficar utilizando medicação, utilizando-se de outras formas, porque a abordagem da ansiedade, ela é multifatorial, ok? Não é uma única coisa que você faz, não é uma única vez. Então, é como se fosse, sabe quando você começa a academia, e aos poucos você vai ganhando força, vai aumentando o peso, isso caso você já tenha feito academia. Ou qualquer outra atividade. Você sempre começa do nível mais básico. Vou aprender a tocar um instrumento, vou aprender a fazer crochê, vou aprender a desenhar, vou aprender a escrever. Começa do zero, entendeu? E a partir disso, você vai desenvolvendo uma certa habilidade. Ansiedade, né, você se livrar da ansiedade, querendo ou não, é um tipo de habilidade. Só que é um tipo de habilidade que dificilmente você vai aprender sozinha. Normalmente você precisa de alguém para te ensinar. Você precisa de um mentor, de alguém que estudou isso, de alguém que aplicou isso na prática.
E é por isso que eu desenvolvi um método, chama-se método DFM. É um método no qual eu ensino mulheres a partir do ponto A, que no caso, que é o desenho atual da vida da mulher que tem sintomas de ansiedade, que às vezes já passou por consulta, às vezes já tomou remédio, tentou várias coisas e não conseguiu melhora dos sintomas. Esse é o ponto de partida. E um ponto final, que é essa mulher conseguir, de fato, se livrar da ansiedade sem remédio. Porque eu não utilizo medicações nesse método, certo? É uma forma que eu encontrei de poder encaixar isso na vida de todas as mulheres. Porque se eu tivesse que, vamos usar remédio, vamos isso, vamos aquilo, não ia ter como, entendeu? Não ia ser possível. Só é possível porque eu encontrei uma forma, um caminho linear que faça sentido e que a mulher consiga passar por ele todo, gerando um aprendizado, gerando um entendimento, não só acerca do que é a ansiedade, dos sintomas da ansiedade, mas sim acerca da sua própria vida, né? Acerca da sua própria biografia, digamos assim, da sua própria história. Mas voltando aqui ao tema, né, ao tema da live de hoje, que é justamente sobre solidão, sobre ansiedade, sobre essa correlação, às vezes, do uso contínuo de medicamentos. E aí eu percebo que muitas mulheres, talvez possa ser o seu caso, têm medo de ficar sozinha, tem medo de, por causa da ansiedade, as pessoas se afastarem dela. Porque aí entram medo de ser julgada, medo de fazer alguma coisa de errado, medo das pessoas julgarem ela como fresca, como louca, ou qualquer adjetivo pejorativo, né, que está completamente errado isso, completamente fora da casinha pensar numa coisa dessas, as outras pessoas, no caso. E aí eu te pergunto, né, porque esse é um medo, de fato, é um medo de ficar sozinho, medo da solidão. Será que você não tem pessoas que te apoiam, pessoas que te amam, mesmo, de verdade? Porque, como eu disse, a cabeça da pessoa ansiosa, da mulher ansiosa principalmente, ela tende a pregar algumas peças. Eu falo, né, na live, eu falo nas aulas, que o nosso cérebro, ele nem sempre distingue aquilo que é real do que é imaginário. Então, às vezes, você imaginar algo vai te trazer a sensação real daquilo que você imaginou. Entende? Então, às vezes, imagina uma comida gostosa, sua boca saliva, né? Porque é uma coisa que o nosso cérebro ele é maravilhoso nesse ponto. Só que, justamente, ele é maravilhoso nesse ponto, mas quando a gente pega a ansiedade como uma condição médica, passa a ser um distúrbio, porque ele passa a trabalhar de forma patológica, de forma que traga danos para a vida da mulher, tá certo? Então, aquele imaginário que torna-se real, às vezes é uma preocupação, às vezes é um medo, às vezes alguma agonia, alguma coisa assim, que na cabeça dessa mulher que está sofrendo, poxa, até faz sentido, mas quando a gente enxerga de fora, não faz sentido nenhum no mundo concreto, entendeu? Mas qual é o problema de tudo isso? E gera-se um sofrimento, certo? E gera-se um sofrimento. Mas então, voltando, é, não há por que necessariamente existir o medo de ficar sozinha, e aqui eu estou separando aquilo do que é imaginário daquilo que é concreto, porque provavelmente você tem alguém, né, um marido, um filho, um irmão, um amigo, um colega, certo? Que se importa com você. Esse é o primeiro ponto, certo? Segundo ponto, informação. As pessoas, e eu vou falar aqui de uma forma até um pouco seca, mas as pessoas não têm bola de cristal, entendeu? E eu falo isso porque o que acontece? Às vezes a gente tá mal, mas a gente quer ser forte. Aí a gente não quer transparecer. A gente consegue não transparecer. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja sofrendo. Que aquilo não esteja, de certa forma, te corroendo, te machucando, te fazendo mal, te prejudicando. E aí tem uma questão que vocês precisam entender. Que se isso está acontecendo, se você sofre em silêncio, você vai continuar sofrendo, porque você está sofrendo em silêncio. Eu não estou falando, Fabrício, você está falando que eu tenho que fazer escândalo, que eu tenho que ser barulhenta, que eu tenho que. Não, de forma alguma. Mas o ponto é, as pessoas que se importam com você, que te amam, que te têm em alta conta, sua família, essas pessoas, elas gostariam de saber. Eu sei disso, eu acho que todo mundo aqui saberia disso, porque, pensa comigo, alguém que você ama muito. Se essa pessoa estivesse sofrendo em silêncio,
mas se você soubesse, você teria forma de ajudá-la. Você não gostaria de saber para você auxiliar essa pessoa, para você estar presente para ela? Então, o inverso também é válido. Se é você que está nessa condição, pensa comigo, é óbvio que o teu marido, que o teu filho, que o teu amigo, que o teu pai, que algum familiar, alguém próximo do teu círculo, iria querer te acolher nesse momento, iria querer te auxiliar nesse momento, entendeu? Então, parece que não funciona essa questão de guardar para si, porque isso vai te implodindo, né? Vai te machucando por dentro, vai te corroendo. Então, é muito importante a questão da rede de apoio. Rede de apoio é isso, certo? São pessoas com as quais você pode contar. E aí, faço mais uma ressalva. Quem sofre com ansiedade, a mulher que sofre com ansiedade, que se sente sozinha, muitas vezes ela acha que ela não pode contar com a outra pessoa. E não porque, na verdade, ela não pode contar, mas porque ela acha. Olha como é diferente, né? O real do imaginário. Mas a percepção imaginária, ela é tão forte que aquele sentimento ele passa a ser real. Entende? Então você precisa ter esse senso de compartilhamento, esse senso de conseguir conversar com alguém do seu círculo, beleza? E outra coisa, pode até ter, eu já vi casos, tá? A pessoa fala que é frescura, a pessoa acha que não é grandes coisa, mas o ponto é, se as pessoas realmente gostam de você, amam você, essas pessoas te respeitam, entendeu? Essas pessoas, elas não vão fazer pouco da sua dor. E se fizerem, é um problema delas e não seu, entendeu? Porque o seu sofrimento, em tese, é legítimo. É legítimo. Então, eu trago isso para a presença de vocês, não no sentido de, Fabrício, eu preciso contar, eu preciso falar, eu preciso compartilhar. Primeiro que realmente faz bem isso. Faz bem mesmo. Gera um conforto, tira um fardo das costas, né? Um fardo visível, mas que pesa. E eu percebo que só o fato de você dar esse passo já traz uma grande melhoria na qualidade de vida, tá bom? Então, essa questão de ficar sozinha, do medo de ser julgada, do que as pessoas vão achar, ele realmente não faz sentido a partir do momento que você entende a diferença entre o real e o imaginário de fato. A partir do momento que você entende, tem pessoas que se importam com você, tem pessoas que te respeitam, pessoas que te apoiam, pessoas que te amam, que elas vão estar ali independente da sua condição, entendeu? E eu trago muita presença para isso dentro do meu método, no método do DFM, tá? Fabrício, como que eu faço para entrar no método do DFM? No momento não tem como, porque como eu preciso ter um acompanhamento específico da turma, tenho que abrir turmas, né, de tempos em tempos. Então, a próxima turma, caso você esteja querendo entrar no método DFM, caso você queira se livrar da ansiedade sem remédios, a próxima turma vai ser aberta na próxima semana, ok? Na próxima semana. Mas você tem que participar ali do evento, livre da ansiedade sem remédios, para você poder entender qual é a proposta, certo? Como é que isso vai funcionar para você? Como é que isso vai se aplicar na sua vida? Beleza? E aí, vamos lá. Ainda falando aqui, né, sobre questões de medicamentos, a questão da solidão na vida da mulher ansiosa. Uma outra objeção que a gente acaba encontrando, né, na vida dessas mulheres, quando a gente conversa, tem muitas pacientes, muitas pessoas que a gente já conversou. E eu percebo que uma coisa que pega muito é perder confiança naquilo que faz. Então, poxa, quantas vezes eu já não vi mulheres que estão sofrendo com ansiedade e que essa ansiedade, esse sintoma de ansiedade, eles deixam essa mulher com a autoestima lá embaixo. E aí, o que acontece? Essas mulheres, elas acabam ficando menos confiantes, entendeu? E elas não conseguem ter um bom desempenho no trabalho, elas não conseguem fazer as atividades de casa direito, elas não conseguem manter um bom relacionamento com as pessoas ao redor. Tudo por causa do fato que a sensação de confiança, de autoconfiança, vai para o espaço, entendeu? Por que isso acontece? Porque uma mulher que está sofrendo com sintomas de ansiedade,
ela muitas vezes vai pensar acerca daquilo que os outros enxergam nela. Ah, as pessoas vão enxergar em mim uma pessoa instável. Ah, as pessoas vão enxergar em mim alguém que não pode lidar com coisas sérias, porque senão vai acabar passando mal. E aí ela fica com medo de perder o emprego, fica com medo de não ganhar promoções, entendeu? Tudo isso porque as pessoas vão saber da ansiedade dela. Gente, vou contar uma coisa de verdade. Sabe uma coisa que as pessoas respeitam muito? Eu tô falando de vitimismo e de coitadismo, não. Tô falando de vulnerabilidade, tá certo? Vulnerabilidade, no sentido de você se colocar frágil na frente do outro. Não no sentido de, eu vou colocar aqui no papel de inferior, de menos. Não, de forma alguma. E sim, com você se postar na frente da pessoa e falar, eu tenho um problema com ansiedade, às vezes eu tenho sintomas, mas eu estou buscando melhorar, a minha vida está entrando nos eixos, entendeu? Quando você faz isso, automaticamente você ganha confiança, ok? E o primeiro ponto é, você tem que pensar em você primeiro. Não adianta você colocar em primeiro lugar o trabalho, a opinião das pessoas, sabe? A medicação, seja lá o que for. O primeiro ponto é você, a sua saúde emocional, a sua saúde mental. Como anda? Como é que você se sente? Entende? Porque se você não está conseguindo manter a sua própria saúde nos eixos, a sua própria cabeça nos eixos, seus sentimentos nos eixos, é óbvio que aí as pessoas podem pensar coisas a respeito. Mas isso não quer dizer que elas têm esse direito ou que elas são corretas, certo? Mas só o fato de você ter uma escala de prioridade, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, tá? Prioridade. Quem faz parte do método DFM vai ver que tem uma aula só disso. Uma aula que eu falo sobre estabelecer prioridades, sobre você ter objetivos na sua vida, ok? Porque é a partir disso que você desenha um caminho, que você constrói algo de fato que faça sentido, que haja previsibilidade, entendeu? Porque senão você fica perdida. E estar perdida, para quem sofre com ansiedade, é um fator de risco. É um extremo fator de risco para que a sua ansiedade piore. Ah, Fabrício, mas eu estou usando remédio há muito tempo, eu só me sinto mais sozinho e tudo mais. Justamente porque, às vezes, só o fato de você estar usando medicamento para ansiedade e você se sentindo cada vez mais solitária, cada vez mais sozinha, quer dizer alguma coisa, alguma mensagem está sendo passada, que não é só remédio. Que às vezes o remédio, na verdade, é o que menos importa. Que o que importa de fato é você ter um raciocínio acerca da sua própria vida que faça sentido. Entende? Então, todas essas camadas, elas são muito mais profundas que uma receita de medicação qualquer que você vai comprar na farmácia, toma um comprimido antes de dormir e acabou. Gente, não é assim que funciona. Saúde emocional é coisa séria. É algo que reverbera por todo o seu corpo, por todos os seus sentidos, por toda a sua vida. Se você não cuidar de verdade da sua saúde emocional, você não buscar se livrar da ansiedade, isso tem um preço. E esse preço, quanto mais tempo você espera, mais caro ele fica. Mas eu não quero que você tenha uma conta caríssima com a sua própria saúde. Quero que você se livre da ansiedade. E para isso, você precisa participar do evento que eu vou fazer. Livre da ansiedade sem remédios. Na quinta-feira que vem, certo? Na quinta-feira que vem, dia 14 de dezembro, ok? E lá eu vou te mostrar o caminho para você conseguir, com a sua própria vida, com suas próprias circunstâncias, com o seu próprio contexto, se livrar da ansiedade sem remédio. Beleza? Lembrando, tá? Para quem quiser mais especificidade, o evento ele vai ser dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite, ok? Do horário de Brasília. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, é prudente que você faça, é prudente que você se inscreva. A inscrição é gratuita, não tem desculpa, né? Não tem motivo para você não estar presente conosco, porque é uma inscrição gratuita. Tudo bem? E aí, uma outra coisinha, falando em gratuito. Eu percebo que algumas mulheres acham assim, que, beleza,
eu tô gastando um monte de dinheiro com remédio, mas eu não tô melhorando. Aí elas têm medo das pessoas olharem, né? Ah, a pessoa toma um monte de remédio, não tá melhor, a pessoa é, tá com neurose, tá com. E aí rola um preconceito, né? Rola um preconceito, porque falta muito conhecimento ainda para a população entender que saúde emocional é uma coisa séria. Saúde emocional requer acompanhamento médico, requer que tenha um médico ali olhando, um médico que entenda do assunto de preferência, entendeu? Acompanhando, mostrando o caminho, mostrando que existem alternativas. E no caso, é isso que eu me proponho a fazer dentro do método DFM, que é justamente levar uma mulher que está sofrendo com sintomas de ansiedade, que às vezes toma medicação, a se livrar da ansiedade sem remédio. Beleza? E outra coisa, essas mulheres, né, que falam que tem medo das pessoas dizerem do que adianta gastar um monte de dinheiro e continuar com o problema. Gente, primeiro ponto, não importa se está gastando muito dinheiro ou não, se você está tentando, você está buscando ajuda, o que não pode é, eu vou tomar um remédio, o remédio não funciona, vou continuar aqui nessa e acabou. Não, se não está funcionando, você tem que ver o porquê não está funcionando, ok? Nunca aceite continuar numa condição que te faça mal, que continue te trazendo danos para você, para sua vida, para a vida das pessoas ao seu redor, beleza? Mas assim, primeiro ponto, as pessoas elas podem falar o que elas quiserem porque o dinheiro é seu, a conduta é sua, a vida é sua, o medicamento é seu, isso não importa, ok? Mas vamos lá, vamos pensar de uma outra forma. Vamos pensar de uma outra forma. Às vezes você já gasta muito dinheiro com remédio de farmácia, né? Não estou falando que isso é errado, porque eu não sei a sua condição, cada caso é um caso, ok? Mas tem muitos tratamentos, muitas coisas, que elas são muito mais baratas e elas duram muito mais tempo. Por quê? Porque elas trazem algo acerca de si própria, trazem perspectiva, trazem mudança. Sabe aquilo do imaginário, do real? Elas trazem justamente um ajuste fino nesse tipo de percepção, beleza? E, Fabrício, me dá um exemplo. Um exemplo mais óbvio que eu posso dar é o método DFM, né? Que é uma coisa que eu criei, é uma coisa que eu sei que funciona e que a mulher ela consegue se livrar da ansiedade sem remédios se ela seguir tudo que eu ensino ali dentro, entendeu? Isso é um ponto. E o método DFM não é igual uma prescrição médica que você precisa ficar pagando para renovar todos os meses, porque acabou o comprimido. Não, você faz uma vez e acabou, entendeu? Acabou. Você aprende aquilo, você aplica na sua vida e você tá aí, você segue em frente, certo? Você segue em frente. Outras coisas, né, que trazem benefícios. Aqui eu citei o método DFM, que é algo que eu falo porque é da minha autoria. Mas você pode, obviamente, pegar, às vezes, o dinheiro, muito dinheiro que você gasta com remédio, com medicação, isso, aquilo, aplicar numa academia, aplicar numa terapia, aplicar. Mas não está dando certo. Gente, vamos lá. Nem tudo vai funcionar na primeira tentativa. Nem tudo. Às vezes, você passa por 1, 2, 3, 4, 5 médicos diferentes. Às vezes, você testa 10 tipos de atividade física diferentes antes de achar uma que você consiga fazer, consiga gostar um pouco. Eu fiz natação, fiz caminhada, fiz corrida, andei de cavalo, mas eu me encontrei jogando tênis. Entendeu? Então, são coisas assim. Muitas vezes requerem testes. Testes, é você tentar. O que não dá, muitas vezes, é você estagnar. Mas, Fabrício, eu estou num ponto que está tão grave, está tão difícil, que eu queria, mas eu não consigo. E aí eu volto naquilo que eu falei anteriormente. Se você se encontra num ponto que está tão ruim, está tão difícil, está tão grave, que você não consegue ter algum tipo de iniciativa, que você não consegue fazer as coisas, aí esse é o caso de você conversar seriamente com quem está do seu lado, com a pessoa mais próxima de você, com a pessoa que você mais confia, para que essa pessoa seja um tipo de alicerce temporário, tá bom? Porque o que acontece? Alguns momentos da nossa vida, a gente vai precisar realmente do outro. Mas boa parte são interações, são trocas, ok? Agora, se você está no momento que você precisa do outro, tudo bem, mas tenha consciência
de que é para você, em algum determinado momento, conseguir fazer suas próprias coisas, conseguir seguir teu próprio caminho, entende? Isso é importante. Isso é muito importante, beleza? Vamos lá. Tem um pessoal aqui online. Acho que tem. Maria, boa noite, Lilian. Boa noite, Maria de Lourdes. Será que elas querem fazer alguma pergunta? Vamos ver, vamos ver. Tem a Lilian e tem a Maria. Lilian e Maria, boa noite. A gente está falando aqui sobre o uso contínuo de remédios, ansiedade. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem que essa é uma oportunidade única, tá? Que essa está sendo uma live fechada. Vai ficar gravada de conteúdo para o pessoal depois. Mas quem quiser pode ter a oportunidade de fazer alguma pergunta aqui agora, tá? Isso vale para quem entrar também. Então, beleza. Continuando aqui, pessoal. Uma outra coisa eu quero falar sobre remédios, sobre medicações. Dependência. Tem muito remédio. Ele até dá uma melhorada nos sintomas. Mas qual é o problema? Eles podem gerar algum tipo de dependência. Que é o fato de, a partir do momento que a pessoa fica sem o remédio, ela não só piora, uma coisa é você piorar, você voltar a ter os sintomas. Outra coisa é você ter sintomas de abstinência. Então, isso acontece principalmente com a classe dos benzodiazepínicos, que aí tem o Rivotril, que aí tem o clonazepam, que na verdade o Rivotril é a marca, né? Tem o alprazolam, tem outros tipos de medicamentos. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque dá uma sensação de você estar presa, né? A algum tipo de medicamento, algum tipo de substância. E isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Então, por isso que é importante você, sempre que você toma um remédio, acompanhar com quem prescreveu. Se vai precisar continuar tomando, normalmente não precisa ficar continuamente tomando por essa vida. Alguns raros casos, sim, tá? Mas precisa ter entendimento, beleza? Precisa ter entendimento sobre isso. Lilian, boa noite, ligou o microfone. Não estou ouvindo direito. Tá bem baixinho mesmo. Se você quiser perguntar alguma coisa também. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Boa noite, Lilian. Sim. Boa noite, doutor. Então, eu tô tendo muito pico de ansiedade, né? Depois de uns traumas que eu passei o ano passado. Certo. Foi o ano passado, eu comecei a sentir esses traumas, né? Aquela sensação de morte muito forte. Qualquer pessoa que morre, eu tô achando que eu vou morrer também. E aí o médico passou uns remédios, não estou se dando com nenhum. Todos eles estão me fazendo subir a pressão, dormindo o dia todo, sem conseguir. Eu optei por mandar manipular um natural. Para pelo menos acalmar os nervos, que eu não quero usar esses remédios mais. Né? Porque eu sinto muitas dores também no corpo. Muitas dores, acho que é decorrência da ansiedade. Ontem eu passei muito mal, fui parar no pronto-socorro, né? E tive que tomar calmante. Dormi até hoje, 4 horas da tarde. E eu já não estou aguentando mais, já tô esgotada, sabe? E eu queria saber se é normal o corpo ficar com esse esgotamento todo, assim, depois de uma crise forte que dá. Tá. Então, a sua pergunta é se é normal ficar com esgotamento depois de uma crise, né? Isso. Primeiro ponto, Lilian. É interessante você falar isso das medicações, né, que você não se deu com nenhuma a princípio, vai tentar um manipulado, natural. O que acontece? Medicação, ela normalmente é reservada para casos restritos, pode ser provavelmente o seu caso, mas muitas vezes elas têm particularidades, elas têm colaterais, elas têm período de adaptação, elas têm períodos que não funcionam, entendeu? Então, esse é um ponto. A gente entender que a medicação, todo e qualquer remédio não é pílula mágica. Porque o que acontece é que eu percebo muito. As pessoas se frustram quando elas vão, às vezes, no médico, saem com uma receita, elas colocam muita esperança naquela receita,
e elas se frustram, né? Porque não funciona como deveria, como elas gostariam, como elas esperariam. Tá? Sobre crise. Crise, normalmente, e aí você me citou, né, sobre perdas, mortes, no caso, elas têm gatilhos. Então, a morte, ela pode ser, sim, um gatilho. Principalmente se é de alguém próximo, de alguém que você consegue se identificar. Às vezes, em vários casos, alguém que você conviveu pela vida toda, né? Pai, mãe, irmão, irmã. Às vezes, algum trauma, porque pessoas que vão muito jovens, certo? Pessoas que estão na mesma faixa que a gente. Esses normalmente são os piores casos no sentido de gerar mais ansiedade. Por quê? Você se coloca no lugar do outro, né? Então, poxa, se eu pego aqui e vejo que teve... Eu sou médico, eu lido com morte constantemente. Mas é muito interessante quando, por exemplo, morre um colega de uma idade próxima da minha. É diferente, aquilo bate diferente. Entendeu? Então, assim, eu só estou explicando que isso é um gatilho possível, né? Independente do tipo, então tem vários tipos. Né? Mesmo a questão perda, a questão morte, ela se subdivide. Entende? E aí tem a grande questão, que é a pergunta que todo mundo vai enfrentar em algum momento, né? Que é quando eu vou morrer, como que vai ser, o que tem depois, que aí é uma questão de enfrentamento. Não é questão da a nossa morte propriamente dita. Que isso, em tese, vai acontecer. Mas a questão do enfrentamento, essa questão de você ficar ansiosa por pensar nisso e até desenvolver uma crise, entende? Isso demonstra que existe algumas coisas que você busca respostas, sabe? Isso você não encontra em remédio, entendeu? Você não encontra em remédio, porque você conseguir lidar com questões como vida, como morte, como perspectiva, como família, escolhas profissionais, tudo isso é muito multifatorial, é muito ultra mega específico e individual de cada pessoa, que não vai ter uma medicação que vai resolver, sabe? A medicação, boa parte das vezes, ela entra para cuidar do sintoma. Agora, falando sobre a questão que você me trouxe, né, esgotamento. Sim, é extremamente comum. Inclusive, tem uma das aulas do método DFM que eu falo sobre os sinais e sintomas da ansiedade. E eu divido eles em categorias. E tem a categoria dos sinais e sintomas físicos. E um deles é justamente a fadiga, o cansaço extremo. Porque a pessoa ansiosa, ela tende a dissipar muita energia. Né? É uma pessoa que ela está constantemente com a cabeça acelerada, o coração está a mil, aquela sensação de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, é uma pessoa que ela está em estado de alerta. Né? E ainda mais quando você me coloca crise. O que é a crise? É o ápice de tudo isso. Uma sensação de morte iminente. Ah, não vai acontecer. Não importa, mas você sente que vai, né? Então, isso gasta realmente energia física mesmo, ok? E pode gerar dores. Pode gerar dores. Dores no corpo, mal-estar, entende? Então, você está correta nessa questão do raciocínio. Eu sempre faço uma ressalva, mas como você já falou que passou por médicos, você já deve ter feito exames, né? De investigar outras coisas, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho dor no peito e ansiedade. Não, às vezes a dor no peito pode ser coração, tá bom? Então doutor, falar. eu fiz vários, eu fiz o ecocardiograma, eu fiz o eletro, eu fiz o Holter, eu fiz tantos exames, nem colesterol, nada, não deu nada, tá Nada, ótimo. né? Nada. Então, o seu caso é um caso que a gente pode falar que a gente excluiu causas cardíacas, né? Sim, então, aí eu sinto muito, assim, tem hora que eu tô deitada quietinha, aí daqui a pouco o peito começa a dar aquelas palpitações que parece que tá me sacudindo a garganta, né? Aí eu já levanto apavorada. Já levanto apavorada, aí já tento respirar, tentar na respiração, para não, porque eu não quero fazer mais uso de começar nenhum remédio, porque eu tenho fé que eu vou conseguir vencer sozinha isso, sem remédio. Amém. Lilian, você Né? se inscreveu para o nosso evento? Escrevi. Escreveu? Ah, maravilha. Porque aqui são as lives de aquecimento, tá? Que a gente fala sobre esse tema hoje em específico. Eu estava falando sobre uso contínuo de remédios, que acaba levando a solidão e tudo mais. Mas lá, no Livre de Ansiedade Sem Remédios, aí eu vou explicar certinho, tá? Então, conto com você lá semana que vem,
quinta-feira. Pode deixar comigo, vou estar junto, sim, todas as horas estou lá. E outra coisa, a gente vai ter mais lives abertas dessas, tá? Então, hoje foi a primeira. É muito bom. Hoje foi a primeira, mas aí você está convidada para participar de todas as outras, tá? Fique à vontade para entrar conosco, certo? Pode deixar, doutor, tô junto. Beleza? Mas, ó, a gente vai encerrando por aqui. Você tem alguma outra dúvida? Outra dúvida? Sim, tenho, doutor. Pode fazer a pergunta? Fica à vontade. Ô, doutor, por que a gente sente essa sensação assim? Eu sou assim, alguém morre, como esses dias morreram várias pessoas aqui perto de mim, né? Uhum. E as pessoas morrem e a gente fica com medo de morrer também daquela mesma forma. Eu não estava nem dormindo à noite. Aí ontem a minha ansiedade veio muito forte. Por quê? Porque morreu um conhecido e eu fui no cemitério. Chegou lá no cemitério, eu passei mal. Eu não aguentei ficar lá. Eu não aguentei. Por quê? Será que é porque eu tenho esse medo excessivo de morrer também? Eu vou pescar uma coisa que você falou. Você falou da mesma forma. Como foi que essas pessoas, se não for invasivo demais para você, tá? Como foi que essas pessoas morreram? Foi acidente? Foi doença? O que aconteceu? Não, foi da minha idade, praticamente. Do nada ele infartou. Sim. Perfeito. Do nada ele infartou e o rapaz, o outro que faleceu, que eu fui no velório ontem, ele já estava internado com alguns problemas, veio muito repentino os problemas dele de coração e atacou os rins e ele faleceu. Era amigo nosso também. Perfeito. Então, ó, olha que interessante, você está me jogando alguns dados e eu vou conseguindo costurar algumas coisas, né? Que é mais ou menos isso que eu me proponho a ensinar dentro do método que eu criei. O que acontece? Quando você fala, é mais ou menos da minha idade, do nada. Olha que interessante. Quando você fala do nada, o que isso vai acabar gerando na gente? Ansiedade. Porque se é do nada, eu não tenho como saber. Entendeu? Pode ser a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas você entende, Lilian, que não é do nada? Você consegue entender isso ou não? Se não, tudo bem, eu explico. Alguma coisa a pessoa deve ter para ter acontecido isso. Você falou que foi do coração, né? Foi, o cara da minha idade foi do coração. E o que você acabou fazendo agora, que você falou agora há pouco para mim? Você fez vários exames de coração e não deu nada. Perfeito. Você entende que esse do nada não vai acontecer na sua vida? Esse do nada? Não. O meu medo, doutor, é assim, vem na minha cabeça, meu Deus, será que eu também vou morrer assim? Será que eu tô sentindo essas dor no peito, essa dor nos meus ombros, que vem pro meu braço esquerdo? Será que é por causa disso eu vou morrer também assim? Do coração, você fala, né? Esse meu pensamento. É esse meu pensamento, do coração. Do coração. Me dá aquela dor no pescoço, dá dor no braço, não é uma dor, é uma gastura na perna, e eu fico com aquela, será que eu vou morrer também disso? Aí já sobe a pressão, que eu já sou hipertensa, né? Já sobe a minha pressão, e né, ontem ela estava 20/10. Entendi. E eu toda tremendo. Por quê? Porque eu fui no cemitério e acho que aquilo me abalou. E aí, Lilian, quando a gente fala em ansiedade, né, existe a questão dos gatilhos, tá certo? É importante a gente entender quais são os gatilhos. Então, poxa, nós somos seres humanos. A gente fica impressionado com morte, a gente fica impressionado com questões, alguns mais, outros menos, tá bom? Com questões de cemitério, velório, lidar com tudo isso. Recentemente eu perdi uma pessoa muito importante da minha família. Então eu tive que lidar, mesmo sendo médico, a gente fica baqueado por aquilo, entendeu? Só que é justamente a gente conseguir distinguir as circunstâncias que vão acontecer, ok? Com a nossa vida. Hoje, o que você faz com o seu tempo normalmente? Você trabalha, você cuida de casa, você cuida de filhos, você mora sozinho? No momento, doutor, eu estou cuidando de casa. Eu trabalhava com criança. Como a pessoa já entrou de férias, então eu dei uma parada, e eu já estava dando uma parada por causa da ansiedade. Eu estava ficando mais em casa, por causa da ansiedade, que já estava me pegando, já tem uns 9 meses. Entendeu? Aí eu dei uma parada. E perceba, e igual você falou, já estava ficando mais em casa. Isso é um sintoma, né? Você buscar evitar situações e ficar mais isolado. Uma das coisas que eu estava falando. Não consigo sair. Se eu vou para algum lugar, tem muita gente, eu posso até ficar um pouco, mas daqui a pouco já começa com aquela agonia.
querendo vir embora. Entendeu? Eu tô assim. Sim. Então, Lilian, o primeiro ponto, o primeiro passo, na verdade, você já deu, que é justamente o de admitir que você tem algo. Tem muita gente que sofre com ansiedade e nega. Não, isso aqui não tenho. E vai levando, vai sofrendo, né? Então, o primeiro passo você já deu, que é você entender que tem uma condição, que tem uma circunstância. O segundo passo é buscar ajuda, né? Que pelo visto você também já fez exame, você já foi atrás de profissionais, você está aqui falando comigo, né? Então, qual que é o próximo passo agora? É você buscar realinhar todas essas coisas, porque a nossa vida, ela é muito multifatorial, com muitos fatores. Não tem como a gente apontar e falar, não, foi porque a pessoa aqui do meu lado morreu, é só isso. Não, essa coisa que está mais em evidência, tá? Essa é uma coisa que ela é muito óbvia, por assim dizer. Mas, Ô, doutor. Pode dizer, Lívia. E você sabe o que é pior? Que às vezes a gente pergunta para as pessoas assim, nossa, mas ele morreu. Que mandaram para mim mensagem falando, o menino morreu. Eu falei, mas por quê? Não sei, estava bonzinho e morreu. Isso mata, né? Isso acaba com o ansioso. Isso judia da mente do ansioso demais, porque fala, tá bonzinho e morreu do nada. Do nada não foi, que nem você falou, do nada não foi, né? Mas isso daí também, muitas vezes é ignorância. Eu não falo ignorância no sentido de ofender ninguém. É ignorância no sentido de desconhecer, tá? Estava bonzinho. O que é bonzinho? Essa pessoa que falou isso, ela convivia, estava do lado, entendeu? Porque tem muita coisa que dão sinais, né? Existem sinais. Então, poxa, se eu não, uma pessoa que nunca faz exame, nunca fez um exame na vida, entendeu? Mas ela faz as atividades normalmente, não importa, a gente sabe que coração, estatisticamente, tem pessoas que vão ter problema, sabe? Então, assim, não foi necessariamente do nada, não é uma coisa que estava bonzinho, existem muitas condições de saúde, né, que elas podem se manifestar tardiamente, entendeu? Então, assim, é uma questão que a gente não pode simplesmente tomar por certo o comentário de outros. E aí, eu vou te falar uma outra coisa, que é uma coisa que eu vou falar no evento da semana que vem. O nosso cérebro, ele prega peças. Por quê? Aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, você acaba sentindo como real. Entendeu? É mesmo. É verdade. Eu não estava sentindo dores nenhuma. Assim, aquela dor no braço, aquela dor no ombro, né? E do nada eu nem pensei na dor no braço, daqui a pouco meu braço começou a doer do nada, eu fiquei pensando só. Faz um teste, depois você me conta. Quando você tiver um monte de gente aí perto, óbvio, se você quiser, tá, Lívia? Mas se você chega num grupo de pessoas e fala, gente, vocês estão sentindo esse cheiro? Não tem cheiro nenhum. Você só joga isso na mesa. Já vai ter um que vai falar, é mesmo, olha só. Aí, entendeu? E as pessoas vão pegando corda. Porque você jogou uma coisa para a cabeça delas vai criar. Entende? Então, entendi. Tem muito disso. Muito disso. Entendi, e é importante você ficar consciente para essas coisas. Entendeu? E ontem eu cheguei no cemitério e falei, tá sentindo um cheiro. Aí já lembrei logo do cheiro das flores. Daqui a pouco veio aquele cheiro de flor no meu nariz que estava até hoje. Porque você pensou nele, né? Foi. Porque eu pensei naquele cheiro das flores. Isso aí. Viu, Lilian? Então, assim, as coisas, elas têm justificativas, elas têm modos de funcionar, elas têm mecanismos, tá? As coisas não são mudadas, as coisas não são à toa. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa emoção, tudo, em algum grau, a gente consegue decodificar, a gente consegue manejar, tá? Sim. E aí é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui para dar esse auxílio para vocês, viu? Eu sei que a gente não vai resolver tudo numa única live, mas, fica à vontade para acompanhar os conteúdos, para participar do nosso evento na semana que vem, para fazer mais perguntas futuramente, tá bom? O evento eu vou participar. O evento eu já marquei até no calendário do celular para ele apitar no horário. Maravilha. Estarei esperando, viu? Tá, vou estar junto. Então é isto. Jefferson tá por aí?
Tô sim. Entrou uma pessoa agora aí de Ana. Diana? Boa noite, Diana. Tá por aí? Dou-lhe uma. Se você estiver falando, Diana, tá mutado, tá? Você pode desmutar ela, Jefferson, ver se consegue. Eu acho que eu não consigo. Ela que tem que se desmutar sozinha. Olha. Ah, desmutou. Boa noite, Diana. Boa noite. Beleza? E aí, finalizar por aqui, você entrou, então vamos dar oportunidade para você conversar um pouco. Ah, não, pode falar, entrar agora, eu vou chegar atrasada. Não, sem problema. E, Diana, deixa eu fazer uma pergunta. Que aqui o assunto você sabe, né? A gente fala sobre a questão da ansiedade, sobre se livrar da ansiedade sem remédio. Você tem alguma dúvida sobre o tema? Alguma pergunta que você queira fazer? Nossa, eu tenho um problema de ansiedade seríssimo. Hoje mesmo eu tive uma crise horrível, pensei que eu ia morrer. O que aconteceu? Então, é porque assim, eu tava fazendo tratamento com psicóloga, sabe? Aham. Só que eu tive que suspender porque eu comecei a trabalhar e meu horário não tá batendo com ela. Aí, por eu estar sem o tratamento, eu tô tendo crises assim, horrível. De eu passar mal, de eu vomitar mesmo, de desespero. Tá sendo muito forte minhas crises. Já tem 2 dias que eu tô assim. Você percebe se tem algum gatilho, alguma coisa? Eu acho é porque, assim, como eu comecei a trabalhar agora, eu desencadeei isso, eu tô com muito medo de tudo, sabe? Uhum. Eu acredito foi porque eu comecei a trabalhar tem uma semana, tem 2 semanas que eu comecei a trabalhar. E eu trabalho com pessoas, eu faço unha. Ah, entendi. Aí, por eu ter medo de machucar, aí as pessoas são muito exigentes, querem que você trabalhe muito rápido, eu não sei trabalhar muito rápido. Aí eu já comecei a sofrer com antecedência. Uhum. Aí por esse motivo que eu comecei a ter esse pânico, essa crise terrível que está me acontecendo nos últimos 2 dias. Entendi. Então tem a E ver com o teu geralmente trabalho. Hã? Tem a ver com o teu trabalho, você acha? Isso. Esses últimos dias, sim, tem a ver com o meu trabalho, porque assim, eu fico muito nervosa, eu fico com medo de machucar, eu fico com. Aí eu fico assim, tipo, no sábado mesmo, eu tive uma crise muito forte, de eu não conseguir falar a minha voz, eu perdi a voz, eu comecei a entrar em desespero, meu coração começou a acelerar muito rápido. Uhum. Eu pensei que ia enlouquecer, foi uma crise muito forte, de eu vomitar mesmo. Entendi. Aí o que me acalma é o banho gelado e gelo. Eu pego bastante gelo, boto na mão, boto atrás na minha nuca e fico tipo 40, 50 minutos debaixo do chuveiro bem gelado para me acalmar. Sou esse tipo de coisa que consegue me acalmar ultimamente. Entendi. Mas eu vou te contar uma coisa, Diana, sobre crise, sobre sintomas de ansiedade relacionado a alguns gatilhos específicos. Uhum. O que normalmente a gente tem que buscar, óbvio, é ou mudar os gatilhos, mas eu acho que você não quer isso no sentido de, poxa, é um trabalho, na verdade você tem que mudar alguma coisa acerca da perspectiva. Como assim, Fabrício? Mudar acerca da perspectiva. Vou explicar melhor. Às vezes eu tenho uma situação que eu enxergo ela com as minhas lentes, né, com os meus óculos. Se eu colocar outros óculos, eu vou enxergar ela de outra forma. Entende? Está me entendendo? Uhum. E qual que é a grande questão de tudo isso? Que é o que eu estava conversando com a Lilian agora. O nosso cérebro, ele funciona de tal maneira que aquilo que é concreto e aquilo que é imaginário acabam sendo percebidos pela gente da mesma forma. Entende? Então, se de alguma forma na sua cabeça estão pensamentos como, por exemplo, eu posso machucar minha cliente, ou eu faço isso devagar demais, ou vai dar algum problema, entendeu? Você acaba sofrendo como se isso já tivesse acontecido, mesmo não tendo acontecido. Isso é verdade. Entendeu? E aí, isso te gera um problema porque, além de você já sofrer com as sensações, isso acaba servindo de gatilho para os demais sintomas de ansiedade, que aí desemboca em crises, certo? Que aí pode desembocar em crises. Dito tudo isso,
algumas formas que a gente tem, né, para melhorar, para diminuir. É óbvio que a gente não vai resolver tudo isso aqui agora, tá bom? Que a gente vai dar algumas pistas para você. E você falou que já faz acompanhamento com um psicólogo, né? Isso. Tá. Então, mas para você já poder entender melhor e poder talvez aplicar alguma coisa ou outra. Você tem colegas que trabalham em salão? Onde que é? Você trabalha por conta? Em salão, em salão. Em salão, né? Uhum. E quando você se compara com outros colegas, ou você não faz isso? Não, porque só no caso, lá só eu e a dona do salão. Tipo, eu faço unha, eu fico na parte da unha, ela fica na parte de massagem, sobrancelha, essas coisas, entendeu? Então, Então não tem ninguém comigo, eu sozinha. então, perfeito. Porque se é você sozinha, você tem que entender uma coisa. Você está no controle. Isso é bom, Uhum. tá? Por quê? Ah, mas eu vou demorar demais. E aí eu te pergunto, eu como médico, eu tenho um paciente esperando, eu estou com outro paciente dentro do meu consultório. Eu vou fazer uma consulta ultra mega rápida só para entender o outro? Não, eu vou fazer uma consulta dentro do meu tempo que dê qualidade, entendeu? E Uhum. assim, a outra pessoa ela vai entender, porque ela também vai receber esse tipo de atendimento, entendeu? Então, uma Uhum. coisa você está fazendo a unha de uma cliente. Você fez um excelente serviço, você cuidou, você preocupou em não machucar, você fez tudo direitinho, com calma, com tudo aquilo que você já domina, e aí chama outra cliente esperando. Na hora da vez dela, você vai fazer bem também, e ela vai entender. E se ela não entender, que assim, pontualmente, aí são coisas que você tem que entender também, tá? A gente não tem controle sobre os outros, a gente tem controle sobre nós, certo? Então, Uhum. poxa, eu vou atender alguém. Ah, falando, desculpa trazer um pouco aqui, que eu sou muito detalhista e tal, mas vamos fazer aqui, muito bonito, não sei. Entendeu? Essa questão de você saber fazer a transição, essa questão de você saber lidar com as próximas pessoas, sabe? É porque é você ter o controle do seu contexto. Porque conforme isso, Entendi. você vai conseguindo aterrissar isso, você vai conseguindo alinhar essa parte da sua vida, entendeu? E aí você pode falar, ah, Fabrício, mas tem outras coisas. Igual eu falei para ele, ansiedade, ela tem múltiplos fatores. Tem algumas coisas que são mais óbvias. No seu caso, pelo que você me trouxe, trabalho, no momento, seria o mais óbvio. Mas você tem toda uma vida, né? Você tem sua família, você tem os seus hábitos, o seu sono, a sua alimentação. Então, são várias coisas. E conforme você vai só melhorando aquilo que está mais agudo, que tem as coisas que incomodam mais, né? Então, a crise de ansiedade, os sintomas muito fortes, isso a gente tem que diminuir o quanto antes. E normalmente a gente ataca gatilho, a gente muda a perspectiva, a gente muda as coisas que dá para mudar mais de imediato, certo? Mas Certo. depois, o que a gente faz? A gente faz uma análise mais ampla do panorama da nossa vida, porque é ali que a gente encontra os verdadeiros ajustes que a gente mantém, entendeu? Você se inscreveu no evento de semana que vem? Não, não, acho que não. Livre da ansiedade sem remédios? Ele vai ser um evento que eu vou fazer, tá? Vai ser 8 Ah, horas. me inscrevi. Ah, bom. Eu falei, uai. Então espero você, tá? Quinta-feira, 8 da noite, dia Isso. 14. Tá bom? Que lá Tá bom, meu eu vou ser mais didático, digamos assim, né? Vai ter os slides, bonitinho, entendeu? Entendi. O que foi? Você quer fazer mais alguma pergunta, já? Não, amor, não, doutor, não, só isso mesmo. Tranquilo? Então, beleza. Tranquilo. Tá? Tá Vai encerrar certo. aqui por hoje. Agradeço pela participação de vocês, por quem passou aqui pela live hoje. Tá? Amanhã a gente tem mais uma live, também que quem quiser pode participar. Então, quem participou dessa pode entrar amanhã também, ficar à vontade para fazer novas perguntas. A gente vai trazer um novo tema. Nosso evento vai ser na semana que vem, quinta-feira, 8 horas, horário de Brasília, a parte da noite. Tá certo. Beleza? Fechou, Jefferson? Ok, obrigada, doutor, boa noite. Por nada, boa noite. Fechou. Oh, boa noite. Boa noite, Gui. Valeu. Boa noite, Diana. Boa noite. Boa noite, Eva. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau. Ah.